Cheguei já ganhando livros. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E quando a Cibele fez o convite, a única exigência que eu fiz, se é que é exigência, foi que eu tivesse uma data livre para aceitar o convite de vocês. Porque normalmente eu fico viajando. Quando ele falou que eu cheguei de madrugada, eu fui só para uma reunião em São Paulo, de uma viagem que nós vamos continuar fazendo pelo Rio Amazonas, e já estamos gravando há um ano. Só para chegar na nascente do rio foram 22 dias, porque nós vamos provar com respaldo de cientistas de 26 países que o Rio Amazonas é maior do que o Rio Nilo também em extensão, porque vocês aprendem, todos nós aprendemos, que o Amazonas é maior em volume de água e o Nilo é maior em extensão. Para provar isso, nós subimos a 5.392 metros de altitude. Para vocês terem ideia do que é isso, a última partida do Brasil na fase eliminatória da Copa do Mundo de Futebol foi em La Paz, a 3.500 metros. E o Brasil perdeu da Bolívia por 2-0, alegando a dificuldade com a altitude. Nós fomos 2.500 metros acima disso, numa área em que a temperatura à noite baixa de 20 graus negativos. E essa ideia de que o Rio Amazonas, eu falo já em sustentabilidade, é porque ele puxou o assunto e pediu para esclarecer por que eu vou desaparecer nos próximos 15 dias. Ninguém vai ter contato comigo, porque eu vou estar no meio do rio, dentro da Amazônia peruana, só floresta de um lado, floresta do outro. Quando aparece uma aldeia de índio ou caboclo, a gente para gravar. Quando tem natureza, a gente entra pelos igarapés, e é uma área totalmente preservada, porque ninguém vai lá. Mas aí, complementando, se mede ao tamanho de um rio pela distância entre a nascente mais ao longo e a foz, seja em outro rio, ou seja no oceano, como é o caso do Rio Amazonas. E antes, a geografia se baseava no rio que fica ao lado da fronteira do Brasil, que é o Rio Maranon. Esse rio é apenas um afluente do Ucayali, que recebe o Tambo, que recebe o Eni, que recebe o Urubama ao lado de Machu Picchu, e depois ele vai subindo pelo Apurimaque até descer apenas um riacho dos Andes. E esse riacho tem a nascente dele, o riacho Carroa Santa, que está exatamente no topo da montanha. E aí nós estamos descendo o rio, já fui 3 vezes ao Peru, vou concluir agora, porque outra equipe saiu da Foz. E aí está subindo, nós vamos nos encontrar provavelmente no dia 30 ou no dia 1º do próximo mês, exatamente na tríplice fronteira, onde o Brasil, de um lado é Brasil, do outro é Peru, do outro é Colômbia. Ou seja, tem o lado do Brasil, tem o lado onde estão as Farc, e tem o lado onde se planta a maior quantidade de cocaínas do planeta. Então nós vamos descer, essa área é a mais curta, porque em 10 dias eu vou fazer essa parte, mas é a mais difícil, porque à noite o bicho pega nessa região. Mas esclarecido isso, vamos ao nosso tema, e eu até perguntei para a Cibele por que eu tenho que falar sobre sustentabilidade. Ela disse: não, você vai falar sobre a sustentabilidade ligada ao meio ambiente, que é um tema que você domina, e ao mesmo tempo mostrar a sua vivência como profissional de televisão. E isso só de TV Globo, vocês não eram nascidos. Há 35 anos eu já estava fazendo reportagem na Globo, por isso tem uma série uma bagagem grande nos 5 continentes, mergulho nos 7 mares, Polo Norte, Polo Sul, e uma vida de viajante. Mas o tema sustentabilidade, eu até comparo a sustentabilidade com a administração de um restaurante, para que as pessoas sintam o quanto é importante
esse tema de sustentabilidade. Você vê quantos restaurantes são inaugurados, principalmente em Boa Viagem. E aí, no início é aquela festa, muita gente indo para o restaurante, e filas, e vira moda. Com o tempo eles desaparecem. A maioria fecha e reabre e logo depois fecha de novo, aí volta tudo. Enquanto outros restaurantes que têm sustentabilidade vão ficando, como é o restaurante Leite, que já tem mais de 100 anos. E o que é necessário para isso? Manter. Se você abre um restaurante e ele tem sucesso e vai caindo, você tem que analisar por que as pessoas estão deixando de frequentar. É porque o restaurante está escuro, muda a iluminação, porque as cadeiras não são adequadas, porque o cardápio não é bom. Então tudo tem que ser feito de uma forma que haja uma sustentabilidade. Se começa a cair, em televisão nós fazemos pesquisa para manter a sustentabilidade da audiência. E através das pesquisas, as emissoras de televisão vão tirando os programas que não dão audiência no ar. Televisão aberta é exatamente isso, depende exclusivamente de audiência. Se não tem audiência, modifica o programa, muda de horário. E se tem audiência, como o caso das novelas no Jornal Nacional, de programas dos concorrentes, tudo vai mantendo e procura melhorar. Quando a novela não está dando audiência, enxuga os capítulos e termina antes do tempo que estava previsto para aquela novela. Isso acontece muito. E quando ela está dando muita audiência, alongam até um mês mais para manter no ar, criando novas tramas, alimentando o autor de informações. Esse personagem cresceu durante a novela, então vamos dar mais oportunidade a esse personagem que antes era apenas um figurante, e ele vai crescendo durante. Já outro que era esperado que fizesse muito sucesso, o ator principal às vezes, aquilo vai ter que mudar, porque ele não está correspondendo, e as pesquisas estão indicando que o telespectador está achando o cara um chato, que ele não está no couro, que aquela atriz também não é para aquele papel. Isso acontece muito.